pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios que relacionam mol, constante de Avogadro, e massa molar. O que eu acho interessante nesses exercícios não é a resolução do exercício em si, mas é o raciocínio que você precisa ter para chegar na resposta, tá? Então é importante você ler o exercício e raciocinar como você pode relacionar essas grandezas. Vamos lá? Não, uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias, o que equivale a 180 gramas desse carboidrato. A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade, ou seja, esses 180 gramas, equivale a quantos mols? Então, vamos calcular primeiro a massa de 1 mol dessa substância, tá? Então, são C3, carbono é 12, vezes 3, 36. Mais 6 de hidrogênio. Cada hidrogênio é 1, tem 6, então dá 42. E o oxigênio é 16 vezes 3, 48. Mais 42 vai dar 90 gramas. Então, 1 mol dessa substância tem 90 gramas. Só que ele tem 180 gramas desse carboidrato. Então, isso vai dar X mols. 180 dividido por 90 são 2 mols desse carboidrato, tá? Então, o exercício é assim. Feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de determinadas espécies de inseto com diversas funções, como a reprodutiva, por exemplo. Considerando que um determinado feromônio possui fórmula molecular C19H38O e que normalmente a quantidade secretada é cerca de 1 vezes 10 a menos 12 gramas, o número de moléculas existentes nessa massa é quanto? Então, vamos calcular primeiro a massa molar desse feromônio. Então, 1 mol dessa substância, ó, são 19 carbonos, que dá 228, mais 38 hidrogênios, mais 16 do oxigênio, vai dar 282 gramas por mol. Então, 1 mol dessa substância tem 282 gramas. Só que 1 mol dessa substância corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele quer calcular o número de moléculas que tem nessa massa, então a gente relaciona a massa com número de moléculas. Qual é a massa que ele quer calcular? Em 1 vezes 10 a menos 12 gramas. Então, isso aqui vai dar o número de moléculas, tá? Então, a gente vai fazer 1 vezes 10 a menos 12 vezes 6, que é o que a gente multiplica em cruz, vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 282. Então, esse número aqui dividido, 6 dividido por 282 vai dar 2,1 vezes 10 a menos 2. Vezes, então aqui você conserva a base que é 10. E faz menos 12 mais 23, que vai dar 11. Então, aqui vai dar 2,1 vezes 10, então, ó, conserva a base 10, vai dar 9, porque aqui é 11 menos 2. Moléculas, certo? Que é a alternativa C. Então, vamos lá. Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma a cada 12 horas um comprimido de um medicamento que contém 125 mg do componente ativo penciclovir. Aqui a gente tem a estrutura molecular, né, do penciclovir, tem aqui os dados de massa molar, que é grama por mol, e a constante de Avogadro, que diz que cada mol de qualquer espécie tem 6,02 vezes 10 a 23 componentes. E ele quer a fórmula molecular, a massa molar, e ele quer que a gente calcule o número de moléculas desse componente que o paciente ingere por dia. Então, vamos começar com a fórmula molecular. Então, ó, seguindo aquela regrinha para você escrever fórmula de compostos orgânicos, lembre que é Chomsky. Como não tem enxofre nem fósforo, então a gente vai parar aqui. Então, vamos contar os carbonos, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10 carbonos. Então, lembre-se que o hidrogênio nem sempre ele está visível aqui na estrutura, né? Aqui nós temos alguns visíveis, ó. Aqui tem 2, 3, 4, 5 que estão visíveis. Os demais a gente tem que ver pelo número de ligações que os elementos fazem. O carbono faz 4
quando não aparecer 4 ligações, significa que ele tem um hidrogênio escondidinho ali. O nitrogênio faz 3 ligações, então a mesma coisa. Quando não aparecer uma ligação, é porque ele tem hidrogênio aí na ligação. E oxigênio faz 2 ligações. Então vamos lá, ó. Então vamos começar pelos carbonos, ó. Aqui não vai ter hidrogênio, aqui também não, mas aqui tem uma, porque só tá aparecendo 3 ligações ali. Aqui tem que ter mais 2. Ó, aqui mais 2 hidrogênios, aqui só um, aqui 2, aqui mais 2. Então, a gente vai ter 15 hidrogênios no total, né? Porque a gente já tinha 5, ó. 2 aqui, 3, 4 e 5. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, 15 oxigênios. 15 hidrogênios. Agora, oxigênio. Então, nós temos 1, 2 e 3 oxigênios aqui. E nitrogênio, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a fórmula molecular, ok. Massa molar. Então, para a gente calcular a massa molar, o que a gente faz? A gente vai pegar o número de elementos e multiplicar pela massa molar dele. Então, carbono, nós temos 10 vezes 12, mais hidrogênio, temos 15 vezes 1, mais oxigênio, temos 3 vezes 16, ó, mais nitrogênio, temos 5 vezes 14. Então, a massa molar vai dar, ó, 120 mais 15 mais 48 mais 70. Então, a massa molar daqui vai dar 253 gramas para cada mol desse componente, tá? Então, agora a gente vai calcular o número de moléculas que ele ingere por dia. Então, vamos lá. O paciente, ele toma um comprimido a cada 12 horas. E esse comprimido tem 125 miligramas, tá? Só que, como o dia tem 24 horas, então ele vai tomar 2 comprimidos, certo? Ou seja, 250 miligramas. Como ele quer que a gente calcule o número de moléculas que tem nessa quantidade que o paciente ingere por dia, então a gente vai ter que transformar miligrama para grama, porque a gente relaciona o número de moléculas com a massa molar do composto em gramas. O que a gente sabe? A gente sabe que 1000 miligramas corresponde a 1 grama. Como o comprimido tem 250 miligramas, ele vai ter x gramas. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ser, ó, 1000x igual a 250 vezes 1. A gente vai dividir os dois lados por 1000. Dividindo aqui por 1000, vai dar x. E aqui vai ficar 250 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 250 vezes 10A menos 3 gramas. Vamos deixar assim para poder facilitar os nossos cálculos. A gente viu que a massa molar dele ou seja, 1 mol tem 253 gramas. E isso corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Como o comprimido tem 250, os dois comprimidos que ele toma, né, no dia, 250 vezes 10 a menos 3 gramas, isso vai dar x moléculas. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter, ó, 250 vezes 10 a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 253. Então, aqui a gente pode simplificar, isso aqui vai dar um valor aproximadamente igual a 1, né? Porque é 250 dividido por aproximadamente 250. Então, vai dar aproximadamente 1 vezes 6,02 vezes 10. Então, aqui você vai pegar a base, ó, conserva a base 10 e soma os expoentes. Vai dar elevado a 20. Então, esse x aqui é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 20 moléculas de penciclovir que o paciente ingere por dia, ok?
Então, a presença de ozônio na troposfera é altamente indesejável. O seu limite permitido por lei é 160 microgramas por metro cúbico de ar. Então, o permitido, 160 microgramas para 1 metro cúbico de ar. No dia 30 de julho, São Paulo registrou um índice de 760 microgramas em 1 metro cúbico de ar. Tá? Assinale a alternativa que indica quantos mols de ozônio por metro cúbico de ar foram encontrados acima do limite permitido. Então, se o limite é 160 e foi encontrado 760, então acima disso foram encontrados 600 microgramas para 1 metro cúbico de ar. Tá? Então, isso é o que foi encontrado. Então, vamos escrever o que a gente sabe a respeito do ozônio. Nós sabemos que 1 mol de moléculas de ozônio tem 48 gramas. Por quê? A massa atômica do oxigênio é 16 vezes 3 dá 48 gramas. Tá? Então, em 600 microgramas, vamos transformar micrograma para grama. Como? A gente vai multiplicar por 10 a menos 6, porque aqui ele fala que 1 micrograma é 10 a menos 6. Então, 600 microgramas, x. Então, você vai multiplicar aí por 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar em gramas. Então, eu quero saber quantos mols eu tenho. Fazendo essa conta, 600 vezes 10 a menos 6 dividido por 48 vai dar 1,25 vezes 10 a menos 5 mol, tá? Que é a alternativa A. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham praticado a resolução dos exercícios para vocês estabelecerem aí a sua própria linha de raciocínio. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!